Este é o Limoeiro, ambiente cultural online. E neste vídeo a gente recebe o grande artista Elvis Jim. Elvis é multi-instrumentista, compositor e arranjador. E nesta aula ele faz uma introdução à gaita. Tenhamos todos uma boa aula. Legal, então, pessoal, é um prazer estar aqui para falar desse instrumento que, para mim, ele é muito significante, tá? Eu tenho uma historinha bem legal com ele. Vou falar rapidamente, tá? Eu tinha 10 anos, eu tinha um probleminha eu tinha bronquite alérgica, né? Tinha crises de bronquite e tal, e foi, na verdade, uma recomendação médica para que eu pudesse exercitar os pulmões, né? E de fato, depois que eu comecei a tocar, eu comecei a melhorar e, na verdade, foi o remédio que me salvou, tá? Esse instrumentozinho adorável aqui, que é a gaita diatônica, que é o que a gente vai abordar hoje na nossa aula, tá? Então, eu vou começar falando sobre a escala diatônica, que é a base desse instrumento aqui, tá? Eu trouxe aqui algumas gaitas para que vocês possam visualizar o seguinte: a gaita diatônica ela representa uma escala específica. Cada instrumento é uma escala específica, que no caso dessa aqui que vocês ouviram na introdução da aula, é uma gaitinha diatônica em dó maior, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes falando sobre escala, senão a gente vai acabar tendo uma aula muito teórica, tá? Vamos fazer uma abordagem mais prática hoje, legal? Aqui nós temos várias tonalidades de gaita, tá? Essa aqui que a gente usou é Dó, e aqui na sequência nós temos Ré maior, Mi maior, pulo Fá, em Fá eu ainda não completei aqui no estojo, tá? Mas aqui no final a gente tem Sol e Lá, certo? Para cada situação diferente na música, vamos chamar assim, você vai usar uma gaita diferente dessas aqui, tá? Falando sobre gaita diatônica, que é o nosso caso aqui. Tá? E agora vamos falar especificamente sobre essa nossa gaitinha que vai ser usada hoje, tá? Nós temos 7 notas nessa gaita aqui. Lembra das 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si? São as notas que a gente tem nessa nossa gaita aqui, tá? E aí, você me pergunta, tá bom, a gente vai falar sobre gaita diatônica, certo? Se tem a diatônica, tem um outro tipo de gaita também, tá? Tem sim, tem a gaita cromática. Qual que seria a diferença entre uma e outra? Na gaita cromática, eu não preciso ter o estojo. Eu tendo uma gaita só, eu consigo tocar
em todas as tonalidades musicais, tá? Qual situação também que se ouve muito a gaita diatônica? Para quem gosta de ouvir blues é um gênero musical que pede muito a gaita diatônica, tá? Para fazer os fraseados de blues e tal. Até o próprio timbre dessa gaitinha favorece esse gênero musical que é o blues, né? Tem uma técnica que é muito usada no blues, que é o bend, né? Eu costumo dizer assim para os alunos, que é a notinha torta, né? Que você dá uma entortadinha na nota mesmo. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês. Né? Então, esse aqui é o bend, que é muito usado no blues, né? E ele é meio que uma base para os diferentes fraseados de blues. Né? Mas que, na verdade, não é o nosso caso aqui da aula de hoje. Tá? A gente vai fazer uma introdução para que vocês consigam fazer alguma coisa ao final da aula. Vocês já vão estar podendo dizer, nossa, eu já não tenho tanto medo desse instrumento. Por que eu digo medo? Porque às vezes não, em muitos casos assim que o pessoal me procura para fazer aula e tal, tudo bem, olha só o tamanho desse buraquinho, tá? São uns orifícios bem pequenininhos. E aí como é que você consegue colocar a boca no instrumento e tocar uma nota só? Normalmente o pessoal chega para fazer alguma coisa na gaita e o som que sai é isso aqui, ó. Vou tocar uma nota, sai assim, ó. Né? Então, como é que eu vou limpar essa nota e tocar uma só? Na verdade, eu tive o privilégio já de ter contato com alguns gaitistas já. E a primeira videoaula que eu assisti de gaita foi de um gaitista brasileiro chamado Jefferson Gonçalves. Ele é um cara muito competente no que ele faz, eu sou fã, inclusive. E aí ele me passou uma técnica que eu aderi a essa técnica dele de limpeza de nota, que é onde ele usa uns esparadrapos, ele tampa uns orifícios laterais aqui e deixa só um aberto, né? Para que a pessoa acostume a tocar a notinha limpa, né? E de fato funciona essa técnica de tampar os orifícios laterais e deixar só o que você vai usar aberto, e aí depois você tira um dos lados da fita, deixa só um lado, aí depois você volta o lado que você tirou, tira o outro e vai alternando até adequar o quê? O que a gente chama de embocadura. Instrumento de sopro tem esse lance da embocadura. Como é que vai funcionar a embocadura na gaita? Voltando só para concluir o assunto do Jefferson Gonçalves. Eu aderi a essa técnica do esparadrapo, só que aí eu percebia que o pessoal que, mesmo com a técnica do esparadrapo, não conseguia tocar uma notinha sozinha e tal, começava a desanimar e dizer que a gaita não é instrumento para ele, né? Por quê? Porque eu não consigo fazer a embocadura que toca uma notinha sozinha, limpinha. A gente vai fazer aqui uma série de 6 exercícios, tá? Esses exercícios são para que vocês pratiquem sem o esparadrapo mesmo, tá? Porque eu já tive contato com outras escolas que não curtem muito esse lance do esparadrapo. Por quê? Deixa o pessoal um pouco angustiado, né? Por quê? Só consigo tocar nota limpa com o esparadrapo. Se eu tirar, suja, né? Então, qual que é o lance legal? Você tocar sujo mesmo no começo. E aí essa limpeza da nota você vai conseguir adequar a sua embocadura é só com a prática mesmo, tá? Então eu já posso dizer assim a priori que se você tiver como praticar meia hora por dia, é tiro e queda. Não vai ter como não dar certo, tá? Meia horinha por dia, todo mundo tenha, e é um estalo assim na sua rotina que você vai estar se dedicando ao instrumento e vai dar certo
com essa série de exercícios que a gente vai fazer. Legal? Já falei da gaita cromática, já falei da gaita diatônica. Então vamos começar assim, ó. A gaita é um instrumento, ó, que você não consegue visualizar o que se toca. O violão, por exemplo, você está vendo as notinhas que você está tocando, né? Um outro exemplo, o piano, você vê as teclas. Inclusive, na minha opinião, o piano é um instrumento dificílimo de se executar, tá? Mas é um instrumento mais fácil de se visualizar as notas, certo? Cada botãozinho ali é uma nota, certo? E aí você vai treinar técnicas de fazer a alternância entre as notas, os acordes, enfim. Agora a gaita, um saxofone, um trompete, instrumentos de sopro em geral, são instrumentos que você não consegue visualizar o que você está tocando. Quer dizer, você tem que estar com uma percepção musical, mais ou menos até, né? E como é que eu costumo dizer assim? Como você vai achar determinada nota na gaita? Você tem que pensar nessa nota, certo? Então, eu já estou pensando na notinha que eu quero tocar aqui, ó. Ela fica aqui no orifício número 4, certo? Que é a nota tônica dessa gaitinha aqui em dó, que é uma nota dó, né? Então, eu afino, eu consigo achar essa nota no bico e no ouvido. Não tem como eu ficar conferindo no visual. Eu não consigo ficar olhando e mirando a minha boca para onde eu vou tocar. Então, quer dizer, eu tenho que dar uma aguçada no meu ouvido, tá? Ó. Se eu levo um instrumento na boca e toco uma nota errada, eu vou saber por conta da percepção, tá? Por exemplo, ou quem vai ser meu aliado na hora de eu achar a nota certa? O ouvido, tá? Então eu preparei aqui uma prática de solfejo que vai ser interessante para dar uma treinadinha no ouvido de vocês, tá? É uma técnica chamada mano sofa, certo? Como é que vai funcionar o mano sofa? Eu vou cantar as notas dó, ré e mi. Vamos brincar só com essas 3 notinhas para a gente não se alongar muito nesse assunto. A nota dó, vou combinar com vocês o sinal assim, ó. A nota ré aqui e a nota mi aqui, certo? Então eu vou cantar a nota dó, sinalizar. Depois de ter mostrado o som das 3 notas e os sinais das 3 notas, eu vou fazer uma sequência só com os sinais, e aí vocês daí vão cantar a nota que eu vou estar sinalizando, certo? Depois eu canto a nota para vocês conferirem se estava certo ou não, tá? Legal? As notas dó, ré e mi no instrumento, como é que vai ser? É isso aqui, ó. Dó, ré, mi, certo? Legal. Falando em percepção, vocês vão ter que imitar essa nota cantando, tá? Dó, certo? Dó, ré, mi, tá? Cantem junto comigo, ó. Dó, ré, mi. Mais uma vez. Dó, ré, mi. Legal? Agora vamos cantar com os sinais. Dó, ré, mi. Tá, vou dar uma variada nos sinais agora, tá? Só vocês que vão cantar agora. Bora lá. Agora, tenho certeza que eu peguei muita gente. Como é que ficou? Dó, ré, dó. Tenho certeza que na hora que eu voltei para o dó, muita gente cantou o mi, né? Então, vocês têm que pensar na nota antes de executar.
Aí vocês já vão estar com meio caminho andado para se dar bem aqui com a nossa amiguinha gaitinha diatônica, legal? Como é que vai funcionar? Faço o dó, dó, ré, dó. Cantem o dó pensando no ré, dó. Tem que desenvolver essa parte da percepção, tá, pessoal? Depois vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, tá? Mano Sofa. Vocês vão poder achar na internet, em qualquer canto por aí, tá? Então, mais uma brincadeirinha para vocês. Ó. Dó. Aqui não é o Ré. Como é que vai ser o som desse sinal? É o Mi, não é? Então, aí vocês vão estar treinando um intervalo assim, ó. Dó, Mi. É o que a gente chama de salto de terça, tá? Dó, Mi, Ré, Mi, Dó, Ré, Dó, Mi, Ré, Mi, Dó. Então são várias possibilidades, tá? Tudo a fim de treinar percepção musical, que tem que estar mais ou menos para vocês acharem as notinhas aqui na gaita. Tá? Então, feito isso, vamos partir para a nossa parte prática dos exercícios. Tá? Vou bater mais uma vez nessa tecla, apesar da gente não estar tocando piano. Enfim, a gaita é um instrumento que no começo vocês vão ter certa dificuldade para tocar limpo, mas mesmo assim executem os exercícios que a gente vai ver aqui, tá? Vou começar então. Eu tenho aqui um materialzinho que eu costumo usar. Esse material foi desenvolvido por mim, tem uns 3 a 4 anos que eu trabalhei em outra oficina, tá? E eu continuo usando porque tem dado certo. Exercício 1. Vou combinar com vocês o seguinte. A gente falou que não pode olhar para conferir, que tem que testar o ouvido, mas é claro que no começo vocês vão ter que dar uma olhadinha para ver se está no orifício certo, tá? Então aqui, pessoal, ó, a gente tem os orifícios todos numerados. Aí na gaita de vocês vai estar assim também, certo? Uma técnica legal é o seguinte, põe no 1, e conta para ver se deu 4, tá? Ó. Legal, pessoal. Então, agora a gente vai começar os exercícios aqui que eu separei para vocês. Mas antes que eu me esqueça, tá? Uma coisa importantíssima. A forma como vocês vão segurar o instrumento, tá? Todo instrumento tem uma postura correta de você estar com ele, né, para fazer a execução. No caso da gaita, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó, com a mão esquerda, tá? Quem é canhoto é diferente, né? Mas enfim. A mão que segura o instrumento é aqui, ó, certo? Um bico de pato aqui, ó, certo? Faz o bico de pato, encaixou a gaita aqui, deixa um espacinho para que vocês possam deslizar a boca aqui no instrumento, tá? A outra mão vai funcionar como uma tampa, tá? Imagina que aqui é um pote, certo? E aqui, ó, fechou a tampa. Por que vai ser legal vocês fazerem dessa maneira? Vocês podem conseguir o efeito uau-á, que a gente chama, né? Como vocês me viram fazendo no início, na música, dá para fazer várias nuances com essa postura da mão aqui, ó. Mas se for executar sem efeito nenhum, a postura correta de segurar o instrumento é assim. Às vezes eu vejo muita gente segurando assim. Não, isso é coisa de amador. Vocês já, como vocês estão almejando tocar o instrumento corretamente, ó. Legal? Ó. Beleza? Forma correta de segurar a gaita está aqui, tá?
Falando rapidamente também sobre a embocadura que a gente vai usar e os diferentes tipos de embocadura, tá? Tem a embocadura de bico, que é essa nossa aqui que a gente está trabalhando. Como é que funciona a embocadura de bico? Vocês não vão fazer o bico duro, tá? Aquele bico duro, assim. Vocês vão deixar o lábio normal, relaxado, tá? Vocês vão usar o ar quente, que é aquele... Certo? Não é o... Ah, mas não é instrumento de sopro? Tudo bem, mas se vocês fizerem o bico duro e o sopro com ar frio, não fica legal, fica ruim de achar uma notinha sozinha, como a gente já conversou, tá? Então é o quê? É o lábio relaxado, é o ar quente. O desenho da boca fica mais ou menos assim, ó. Certo? Lábio relaxado. E tem essa parte mais umedecida do interno do lábio aqui, é onde vocês vão deslizar na gaita, certo? Ó. Legal? Interno do lábio, tá? E vai direcionando. Vocês podem lembrar também da língua. A língua ajuda a direcionar o fluxo de ar direto num orifício só, tá? Mas eu não posso tocar 2 orifícios de uma vez? Vocês podem tocar vários. Só que o nosso objetivo é que isso seja intencional. Agora eu quero tocar 2. Agora eu quero tocar 1. Beleza? Outro tipo de embocadura é a embocadura língua curva. Como é que seria a língua curva? Muita gente não consegue fazer a língua curva, acho que por anatomia até, né? Você fazer um funil, um canudinho com a língua, assim, ó. Quem não conseguir fazer, esquece desse tipo de embocadura. Para que vai servir esse canudinho? Através dele você vai conduzir o fluxo de ar no orifício que você quer, tá? Particularmente, eu não costumo usar esse tipo de embocadura. A que eu mais uso é o bico, e como vocês perceberam na introdução, eu uso também a tongue blocking, né? Que a gente usa tampando os 3 orifícios laterais e deixando sair o fluxo pelo canto da língua, tá? E aí você batendo com a língua nos 3 orifícios que estão tampados, dá um efeito de acompanhamento, tá? Como naquele trechinho. Né? Então dá a impressão que tem 2 instrumentos tocando, um acompanhando e um fazendo o solo, né? Essa é a embocadura tongue blocking, legal? E também tem a técnica de oitava, que é onde você usa a língua para tampar 2 orifícios centrais e aí saem 2 fluxos laterais de fôlego para sair notas oitavadas, tá? Então tá aqui, ó, um exemplo. Aqui vocês estão ouvindo e então ficam as 2 oitavas acontecendo ao mesmo tempo, com a língua tampando os 2 orifícios centrais, né? Só para a gente, só por curiosidade, tá? Para a gente saber que não tem só a embocadura de bico, que é a que a gente vai tentar desenvolver aqui, legal? Quem quiser explorar a língua curva também tiver essa facilidade, tá? Ó. A língua faz uma curvinha e isola só aquele orifício, tá? Para mim não funciona, mas para muita gente funciona. Inclusive, os grandes gaitistas são versáteis em relação à embocadura. Para determinada situação, eles vão variando e vão conseguindo sonoridades diferentes. Legal? Então, vamos continuar com os exercícios, tá? Eu vou combinar com vocês o seguinte. Eu vou usar o número do orifício onde vocês vão exercitar e eu vou usar a letra S para nota soprada
e a letra A para a nota aspirada. Legal? E vocês sempre mantenham a consciência não só no instrumento, mas no corpo também, para ver como é que o teu corpo está funcionando. Porque pensa que a gaita ela é como se fosse um acordeon, tá? Requer um fôlego legal para tocar a gaita, mas não capacidade de fôlego, e sim você saber usar esse fôlego com inteligência, legal? Então, mantendo a consciência aqui no abdômen, nota soprada, contrai, tá? Para dentro. Nota aspirada, relaxa, tá? Então, vai mantendo a consciência no abdômen, que aí vocês, às vezes, estão executando uma nota ali, um fraseado com nota soprada ou aspirada, acha que terminou o fôlego ali, mas não, tem bastante aqui nessa caixa, tá? Então, nota soprada, contrai, nota aspirada, relaxa, legal? S para nota soprada, A para nota aspirada. Primeiro exercício. Vocês vão fazer notas longas, tá? No orifício 4, S. Faz uma nota longa, deixa soar. Legal? Como é que vai ficar essa parte? Procura o orifício 4, tá? Desde já, se vocês puderem evitar de ficar olhando muito, assim, porque tem gente que fica uma aflição para achar a nota certinha, né? Tenta usar aquela dica que eu dei. Toca o 1, o 2, o 3, até chegar no 4. Ó. Quatro S, tá? Por que eu coloquei a mão aqui? Relaxa os ombros, tá? Muita gente pega o instrumento e vem aqui, ó. Tensionado. Não, relaxa os ombros, mantenha a consciência no abdômen e vai executando a nota. Nota longa mesmo assim, tá? Muitos de vocês vão estar fazendo essa nota assim, ó. Tem mais de uma nota aqui acontecendo, mas não se preocupem ainda. Vão fazendo. Com o tempo vocês vão aprender a dar uma limpadinha nessa nota. Tenta perceber se o que está misturando com a nota é para o grave ou é para o agudo, tá? Se tiver para o grave, dá uma pendida para o outro lado. Se tiver para o agudo, dá uma pendida para o outro. Só não façam o bico duro, tá? Deixa a boca relaxada. Vai na parte do interno do lábio onde está mais molhadinho e vai. Legal? Ó, a segunda parte do exercício. No mesmo orifício, aqui no 4 ainda. A. Nota longa. Vai até onde der. E digo mais. Vocês vão fazer esses dois movimentos no mesmo exercício, tá? Então aqui, ó. Legal? A nossa missão aí, pessoal, é parar de fazer o exercício a hora que você viu que dominou a proposta, certo? Muita gente vai parar o exercício porque cansou. Às vezes você está com um acúmulo de fôlego, tá? Então use uma nota soprada para esgotar um pouco através do nariz. Você está fazendo a nota soprada e esgota um pouco pelo nariz também fazendo a nota. Tá? Aí vocês vão estar mantendo uma execução inteligente, tá? Em relação ao fôlego. Legal? Vocês podem deixar esse exercício mais musical também. Se quiser colocar um andamento, ó. Tenta fazer uma proposta mais rítmica também, tipo
tem uma quedinha para ritmo e percussão, aposto que vai querer treinar dessa forma que fica mais legal, né? Maravilha. Feito o exercício 1, tá? Vou virar aqui. Já vamos partir para o 2. Como é que vai ser o exercício 2? A gente vai usar só notas sopradas, tá? Notas sopradas. E aí, qual que é a intenção desse exercício 2? É que vocês, mesmo fazendo duas notas, vocês mantenham o mesmo fôlego, o mesmo sopro, vamos dizer assim, tá? Sem interromper o fôlego para executar a nota seguinte e voltar na anterior, que é a ideia do exercício. Então aqui, ó, é um exercício que vai funcionar assim. Vocês vão pegar aquela nota do 4S, vão para o 5S e vão voltar para o 4S. Legal? Essa barra, esses dois pontinhos, pede para que vocês fiquem repetindo isso, tá? Até quando der. E esse até quando der, vocês vão conseguindo mais resistência. Vocês vão potencializando isso conforme vocês forem exercitando, tá? Então, como é que fica esse exercício aqui, ó? No mesmo fôlego, tá? Como assim no mesmo fôlego? Ó. Essa execução aqui, agora, eu usei só um sopro, tá? Aí eu fiquei variando. 4, 5. 4, 5. Deslizando a boca no instrumento, tá? No mesmo sopro, no mesmo ar, só que é o ar quente. Levinho, tá, pessoal? Tudo que vocês forem fazer na gaita, de leve, é levinho. É isso aqui, ó. Por isso que eu consigo fazer esse tempo que está rolando agora. Se eu tivesse usando, eu não ia conseguir quase tocar, né? Então, bem de levinho. Como assim eu vou bater na mesma tecla de novo, apesar de não ser piano? Mesmo fôlego é para que vocês não interrompam o fluxo assim, ó, entre uma nota e outra. E nem tirar a boca do instrumento. Colocou a boca aqui para tocar, vai ficar. Legal? Ó. Por aí vai, até onde der para fazer confortavelmente, tá? Lembrando do abdômen, certo? Exercício 2 com notas sopradas, tá? Esse exercício 2 tem uma sequência aqui. Vocês vão fazer ele 4S, 5S, 4S, 5S, 6S, 5S. Legal? Uma segunda parte do mesmo exercício. 6S, 7S, 6S. Legal? Uma terceira parte do mesmo exercício, tá? Como é que vai ficar a execução disso aqui de uma vez só? Vamos fazer fragmentado primeiro. Pode procurar onde fica o orifício 5, bonitinho, onde fica o 6, tá? Ó. 4S, 5S, 4S. 5S, 6S, 5S. Seis S, 7S, 6S. Legal? De uma vez só. No mesmo fluxo de ar, tá? No mesmo fôlego, sem tirar a boca do instrumento, sem interromper o fluxo. Legal?
Passou. Vocês têm o recurso aí de repente, dar um pause e ficar fazendo só esse exercício. Mesma coisa para o primeiro exercício, vocês podem fazer um exercício por dia, tá? Aqui, exercício número 3. É o mesmo princípio do 2, só que com nota aspirada, tá? Como é que vai ficar? Notas aspiradas. 4A, 5A, 4A. Legal? E a sequência? Pega do 5. 5A, 6A, 5A. E a sequência? 6A, 7A, 6A. Tudo nota aspirada. Legal? Faz fragmentado primeiro, tá? Só a primeira parte, sem pressa, cada um no seu tempo, né? Faz a segunda parte tranquilamente. Se quiser fazer depois, antes de executar tudo de uma vez, faz a primeira parte, tenta emendar com a segunda e volta na primeira, vai a segunda, fica fazendo aqui. Depois, se quiser fazer, pega a segunda e a terceira só, para depois fazer tudo, tá? Então, já vou mostrar direto. Aí sim pode respirar, tá? Mais uma vez. Beleza? Cada um ao seu tempo, então, vai desenvolvendo, tá? Desculpa. Passou. Exercício número 4. Nota soprada, só que a gente vai envolver mais notas aí, tá? Vocês vão fazer esse movimento aqui, pessoal. Quatro S, 5S, 6S. Aí no caso, vocês estão fazendo 2 saltos de uma vez, no mesmo folho, tá? Então, como é que fica? Quatro, 5, 6, 5, 4, tudo soprado, né? Relaxa os lábios. Usa o interno onde fica mais molhadinho para a boca poder deslizar na gaita. Legal? Se quiser fazer disso também uma constante vai e vem, até acabar o fôlego, é legal também, tá? Fica repetindo. Ah, mas eu não estou conseguindo tocar uma nota limpinha só. A hora que chega na metade do exercício, está com um monte de nota misturada. Está ficando desse jeito aqui, ó. Aí, se estiver acontecendo isso, que eu tenho certeza que vai estar acontecendo com muita gente, é sinal que vocês têm que voltar um pouquinho lá no primeiro exercício. Lembra? Aquela questão de que cada um tem o seu tempo? Volta no primeiro exercício. Se estiver ouvindo isso aqui, ó. Eu estava misturando com a notinha do grave. Dá uma pendida para o outro lado. Se estiver ouvindo isso aqui, ó. Estava ao contrário, eu estava misturando com o agudo. Aí dá uma pendida para o outro lado, tá? Tem uma curiosidade também.
Como eu tive contato com a gaita, eu tinha 10 anos. Eu peguei um instrumento e como eu sempre fui um moleque assim que gostava de música, gostava de cantar e tal, eu peguei e fui tirando umas melodias assim, sozinho mesmo, né? Mas eu peguei, eu aprendi a tocar ao contrário. Eu aprendi a tocar com os graves para minha direita, tá? Então, se eu virar a gaita com o grave para a esquerda, o instrumento tem que ser igual ao piano, grave na esquerda e os agudos para a direita, todo instrumento assim, né? Eu coloquei o contrário, mandei ver, aprendi a tocar o contrário. Se eu virar agora, eu vou ter que começar a fazer aula para me adaptar. Acho que a essa altura do campeonato não convém mais, né? Mas não me atrapalha, tá, pessoal? A única diferença é que para vocês aí o grave vai estar para a direita, tá? Por isso que eu estou insistindo. Se sujou com o grave, vai para o outro lado. Estou até chamando de outro lado para não confundir, tá? No meu caso aqui, os graves estão para a minha direita. Mas para vocês, a numeração é da direita, o 1 para a direita e vai vindo até o 10 para a esquerda. Legal? A gente não tocou nesse assunto, mas ainda bem que eu me lembrei, tá? No meu caso só eu toco ao contrário, não é porque eu sou canhoto, não. É por falta de orientação, mandei ver ao contrário mesmo, tem funcionado. Aqui, ó, 3 notas, tá? Exercício número 4. Aí, um complemento do exercício número 4. Vocês vão pegar do 5 e vão até o 7, tá? 5S, 6S, 7S. Lembrando que é um esqueminha assim, tá, pessoal? Ó, como vocês estão vendo no exemplo, é um bate e volta que vocês estão fazendo, né? Na verdade, o ritornelo é esse recurso dos pontinhos aqui. Quem estuda música vai entender o que eu estou dizendo. O ritornelo pede para bater e voltar no início, mas a ideia é fazer um bate e volta por onde veio, tá? Para que vocês possam explorar essa questão de deslizar pela gaita, legal? Então aqui nós temos o exercício número 4. Só para concluir, vocês podem fazer o mesmo exercício com as notas aspiradas também, tá? Só mostrar como é que ficaria com nota aspirada o mesmo exercício. E por aí vai, né? A gaita é um instrumento fabuloso. Por quê? É pequeno, certo? Fácil de manusear, fácil de transportar e tem esse som grandioso, tá? Tem diferentes tipos de gaita. Vocês pesquisando na internet, vocês vão achar muitos tipos diferentes. Essa, no nosso caso aqui, só para concluir, é a diatônica, tá? Todas as gaitas diatônicas são iguais? Não, às vezes alguma tem uma peculiaridade, alguma é harmônica, tem orifício embaixo e em cima, vocês vão achar vários tipos diferentes, tá? Tenham contato com o instrumento, tá? A coisa principal para se aprender qualquer instrumento é o contato com esse instrumento e fazer com que ele faça parte do seu dia a dia, tá? A gente, enquanto educador musical, a gente procura fazer propostas. Esses exercícios são propostas, tá? Mas se você tem um ouvido mais musical, quiser experimentar como é que fica uma melodia que tem no meio de um arranjo de uma música que você gosta, será que é isso? E vai experimentando, tá? Tem aquela música Ó Susana, que é um clássico da gaita, né? E, inclusive foi a primeira música que eu consegui tirar sozinho na gaita. Então, vocês podem ir experimentando. Olha que legal.
fragmenta, usa aquela questão da percepção. Explorem o instrumento, tá? Esses exercícios aqui são umas propostas para vocês começarem a se familiarizar, legal? As possibilidades são infinitas, tá? Eu gostaria de concluir citando alguns nomes, tá? Porque a gente, quando está começando um instrumento, a gente tem que procurar referências, tá? E aqui no Brasil a gente tem grandes nomes da gaita. Eu posso começar citando o Ivan Marcius, que inclusive é um cara muito bacana, que eu tive contato com ele pessoalmente. Vou até agradecer aqui as dicas que ele me deu em relação à embocadura, alguns exercícios e tal. Ivan Marcius é um cara grandioso na gaita. O David Tanganelli também. Inclusive esses dois gaitistas, eu faço parte de uma banda de blues aqui de Araçatuba, que a gente teve o prazer de acompanhar os dois já, tá? Eu também faço um trabalho de contrabaixo, né? Uma banda de blues aqui de Araçatuba, e a gente às vezes acompanha o Ivan Marcius, David Tanganelli. Você vê que privilégio, né? No camarim, já pedi dica para os dois, já eles foram muito atenciosos comigo. O Jefferson Gonçalves foi a primeira videoaula que eu acompanhei. Assim, eu não tinha nem acesso à internet, mas ele fazia videoaulas em disco. Então eu pedi para alguém gravar um disco de uma videoaula do Jefferson Gonçalves para mim, que me passou aquela história do esparadrapo, que é legal também. Tem o Sonny Boy Williamson, né, que eu acredito que, assim, na minha opinião, é o grande cara da gaita, que inclusive deve ter influenciado esses outros três aqui, que são brasileiros, tá? Mas o Sonny Boy é uma lenda do blues na gaita, né? Enfim, vocês podem começar por aí, que aí vocês vão estar bem encaminhados, beleza? Para mim foi um prazer poder dar essa aula aqui para vocês, e eu vou encerrar mostrando esse acessório aqui, ó, da gaita. Tem bastante músico aí, músico da noite, que já canta legal, toca, que às vezes gostaria de incluir um instrumentozinho solista, né? Então, vocês têm a possibilidade de usar a gaita assim. Fica um pouco prejudicado no manuseio, né? Mas questão de sonoridade não vai fazer muita diferença. Aí vocês ficaram vendo o violão aqui o tempo todo e se perguntando, para que esse cara pôs o violão aí, né? Não, ele tinha um plano aqui para ir. Eu vou executar o mesmo tema que a gente fez na introdução, tá? Então, como é que pode acontecer isso? Beleza, pessoal? Mais uma vez foi um prazer, tá? Eu gostaria de agradecer a Sabrina, que está aqui na produção, aqui, com o pessoal, o Ed Barba e o Rafa e o pessoal da produtora Aruê, legal? Obrigado aí e uma boa prática para vocês. Espero poder ter ajudado. Valeu!